Olá pessoal, nós iremos trabalhar aí no nosso RED online também a disciplina de segurança no trabalho florestal. E eu decidi que os conteúdos iniciais seriam importantes para vocês, que eles fossem apresentados aí em vídeo. E, portanto, nós vamos rever aí alguns conceitos e depois vocês terão alguns exercícios para fortalecer essas informações aí. Então, lembrando que a nossa disciplina de segurança no trabalho florestal, ela é importantíssima. Qualquer uma das engenharias ou ciências aí tem que demanda os serviços operacionais, trabalhos, enfim, qualquer tipo de trabalho aí exigem medidas de segurança para o trabalho. O setor florestal não é diferente, né? E também nas atividades mesmo que psicológicas, como a gente tem, como professor, por exemplo, também existe a questão da saúde. Então, geralmente o conceito não é nem segurança apenas, mas é saúde e segurança no trabalho ou do trabalho. Então, vamos rever alguns conceitos aí. Então, primeiro, a questão da segurança, ela pode ser entendida como um conjunto de medidas adotadas visando minimizar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e proteger a integridade e a capacidade de trabalho das pessoas envolvidas. Então, a pessoa ela deve ter sempre uma qualidade de vida e estar sempre disponível ali para o trabalho. E uma das formas principais de trabalhar a segurança do trabalho, de exercitar dentro da empresa a política de segurança do trabalho é a questão da conscientização, tanto dos empregados como dos empregadores, e o conhecimento dos direitos e deveres de cada um. A segurança no trabalho ela é praticada em qualquer lugar, ela acaba sendo incorporada ali como um efeito angular na rotina das pessoas. Então, até citei para vocês em uma aula a questão daquele livro chamado O Poder do Hábito, né? E sabemos que a segurança do trabalho ela influencia fortemente nas empresas, trazendo hábitos que melhoram a produtividade e a qualidade do trabalho das pessoas. Alguns desses conceitos podem ser encontrados aí nesse site, areaseg.com/segpedia. Tem muitos conceitos legais da área de segurança lá. Tendo um contexto histórico aqui, o ser humano, ele, especialmente depois da Revolução Industrial, ele mudou bastante a maneira como encara as suas atividades. E a Revolução Industrial trouxe uma rotina de trabalho no formato industrial que acabou trazendo novos paradigmas que antes não eram vistos, né? Se nós corríamos perigo caçando, pescando ou sendo nômades aí, isso não era visto ali em grande escala, na medida que cada um tentava resolver os seus problemas cotidianos. Mas, a partir da Revolução Industrial, com o poder das máquinas de força de trabalho multiplicar, a rotina intensa de trabalho ela cresceu, né? A gente teve aí no século 17, 18, principalmente no século 18, então pessoas, crianças, mulheres independentes de idade, trabalhando 16, 20 horas, então pessoas livres, não escravos. Na época ainda existia escravidão, mas eram pessoas que, para conseguir o seu sustento, acabaram sendo degradadas ali por esse trabalho industrial. E esse italiano aí, o Bernardino Ramazzini, ele era médico e ele estudou, porque ele recebia vários pacientes, né, com problemas crônicos aí, doenças e acidentes de trabalho, e ele percebeu que sempre, para a mesma profissão, tinha sempre os mesmos problemas. Então ele publicou uma obra aí correlacionando 50 profissões distintas com as doenças que essa profissão desenvolvia.
E aí esse cara ficou conhecido como o pai da medicina do trabalho. Em 1802, o parlamento inglês, ao ver ali a situação degradante do cidadão inglês, aprovou aí a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, né? Que estabeleceu o limite de 12 horas de jornada de trabalho por dia e proibiu o trabalho noturno e algumas medidas de higiene nas fábricas. E mais recentemente, aí, em 1957, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estabelecem alguns objetivos da saúde ocupacional. No Brasil, até a década de 30, a gente tinha leis pertinentes ao seguro social, né, com relação a acidentes, aposentadorias e pensões. Mas aí, na década de 40, surge a Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. Em 72, um plano de valorização do trabalhador, né, passando a incluir aí a questão dos médicos e dos exames médicos. Em 77, aí, Então, antes mesmo da nossa Constituição, em 77 e 78, surge, a partir da Lei 6.514, o estabelecimento das normas regulamentadoras, que são consideradas aí as principais normas relativas à saúde e segurança do trabalho. Dentro das NRs, vários conceitos e definições são colocados. E um deles é a SESMIT. O que é a SESMIT? É o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Basicamente é um quadro de profissionais aí multidisciplinar, mas que tem a formação específica na área médica e de segurança. Então você tem o técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, o médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, compondo essas equipes, essa equipe especializada aí de profissionais que cuidam da saúde e da segurança do trabalhador. Dentro das NRs também é tratado a questão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, né? A CIPA tem um caráter, ela é composta por representantes tanto do empregador como do empregado. Geralmente, representantes dos empregados são eleitos para compor e tem essa responsabilidade de apoiar, auditar também a SESMIT nas suas atividades de prevenção, né? Trabalha em conjunto com a SESMIT. A segurança do trabalho é definida a partir também da nossa Constituição Federal de 88 e é consolidada nas leis do trabalho, na CLT. Em outras leis complementares, portarias, decretos, enfim, e nas convenções internacionais da Organização Mundial da Saúde e Organização Internacional do Trabalho. A CLT, de maneira muito objetiva, unificou a legislação trabalhista existente no Brasil e as NRs aí são de observância, são colocadas como de observância obrigatória, tanto para empresas privadas ou públicas, e órgãos de administração direta do Poder Legislativo, Judiciário, enfim. Qualquer empregado regido também pela CLT tem esses direitos e deveres relativos à saúde e segurança do trabalho. Nós temos aí a questão das normas regulamentadoras. Aqui ainda está faltando uma das normas. Então tem também aqui, além sempre existe a publicação de uma nova NR, né? E a mais nova é a NR 38, que trata então do Programa de Gerenciamento de Risco. Tá? Não está incluída ali, mas é uma NR aí que tem como objetivo principal estabelecer diretrizes e requisitos nas tomadas de ações de prevenção da saúde, da segurança e saúde do trabalho. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre ela, mas não poderia deixar de citá-la. Além
Então, todas essas NRs envolvem muitas aqui, boa parte do nosso assunto é tratar dessas NRs, mas elas são consideradas aí como se fossem a bíblia do engenheiro de segurança do trabalho, do técnico em segurança do trabalho. Então, tudo parte daqui, dessas normas. Além das NRs, criadas pelo Ministério do Trabalho, existem também as normas de higiene ocupacional, são chamadas NHOs, e são criadas com foco em determinar limite de tolerância e metodologia de avaliação, critérios técnicos para mensuração através de equipamentos que avaliam riscos ocupacionais e ambientes de trabalho, identificando e controlando os agentes de riscos ambientais. Então, alguns exemplos aqui de NHOs, todas essas informações. Hoje o Ministério do Trabalho foi fundido, mas todas essas informações ficavam disponíveis no site do Ministério do Trabalho. Também existem as recomendações técnicas de procedimentos, que especificam as condições mínimas exigíveis para a implementação das NRs. A gente tem aí a Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência das Nações Unidas, especializada na questão do trabalho, e, de certa forma, ela tem sede na Suíça, e ela estabelece aí alguns critérios mínimos aí, até para gerenciar aí o comércio internacional, né? Estabelecer alguns limites e regras para não houver problemas de exploração de mão de obra inadequada em alguns países, né? A Organização Internacional do Trabalho tem aí também representações aí no Brasil, em Brasília. Aqui um exemplo do site, que vocês podem pesquisar na internet. A OMS também também é conhecida como WHO, né? World Health Organization, que é também subordinada às Nações Unidas, também sediada na Suíça e tem como objetivo a questão da saúde. Estabelece algumas, inclusive nessa crise nossa da pandemia, é a entidade máxima aí que trata para os países sobre as questões da Covid. A OSAS, que caminha para a extinção, é uma sigla, um sistema de gestão aí proposto que era o mais utilizado, que era Occupational Health and Safety Assessment Series, que é a série de avaliação de segurança e saúde ocupacional, era a norma mais empregada nas auditorias da questão de segurança e saúde ocupacional. E ela agora gradualmente é substituída pela ISO 45001, de segurança e saúde do trabalho. As empresas têm algum tempo, 2 a 3 anos, para quem recebeu a certificação da OSAS fazer essa transição para a ISO 45001 de 2018. Outras fontes de informação no Brasil importantes aí, a Fundacentro, fundacentro.gov.br e parru.org.br. Então, nesse primeiro momento, nessa introdução, ainda é importante deixar claro alguns conceitos e nas listas de exercícios que eu vou deixar para vocês fixarem aí, além dessas informações que citamos, alguns outros conceitos importantes. O primeiro dele, que é o conceito prevencionista. Então, o conceito prevencionista de acidente de trabalho, ele é colocado como qualquer ocorrência não programada, inesperada, que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade, trazendo como consequência isolada ou simultânea danos materiais e ou lesões ao homem. Então, temos aí um card amarelo, alguns exemplos bem diferentes de acidente de trabalho, conceito de acidente de trabalho, em que o trabalhador está sofrendo algum tipo de lesão. Mas também temos aí no lado direito um dano material, né, que esse caminhão tombou na hora de descarregar material. Mesmo que ninguém tenha se machucado, como o caminhoneiro ou alguém que estivesse na obra, o simples conceito aí prevencionista de danos materiais, ou seja, o equipamento estragou, é considerado um acidente de trabalho. Pela nossa legislação, o acidente só se caracteriza, não é prevencionista o conceito, se caracteriza como lesão ao trabalhador.
mas quem trabalha com engenharia de segurança adota o conceito prevencionista como o padrão o mais importante. E então esse conceito na CLT é diferente, ele coloca que o acidente de trabalho é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, doença que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária das condições de trabalho. São considerados acidentes de trabalho, alguns exemplos, né? Quando ocorridos durante o horário de trabalho e no local de trabalho, mesmo que seja aí uma brincadeira, mas se é ambiente de trabalho, já é considerado um acidente de trabalho. Quando o empregado estiver executando ordem ou realizando serviço sob mando do empregador, em viagem a serviço da empresa, no percurso do trabalho, essa questão do trajeto de trabalho e acidente de trajeto, ela ficou invalidada por alguns meses no final do ano, mas a medida provisória já caiu. Nos períodos de descanso ou por ocasião de satisfação de necessidades fisiológicas, se for no local de trabalho, se almoça no local de trabalho acontecer alguma coisa, também é no trabalho. Contaminação acidental, no exercício de atividade, enfim. Se acontecer um desastre, uma inundação, um incêndio, e você estiver a caminho no ambiente de trabalho, também é um acidente de trabalho. Os acidentes de trabalho podem ser classificados aí com relação ao tipo. E aí nós temos o comum, que é batida, queda, choque, corte, queimadura. As doenças de trabalho, que se desenvolvem aí ao longo da exposição do trabalhador a agentes ambientais, como ruído, calor, gases, vapores, micro-organismos. A questão da ergonomia também, né? Enfim, ruído demais. E o terceiro tipo é acidente de trajeto, que é o que a gente já citou aí, a caminho do trabalho ou também a serviço da empresa em qualquer viagem ou trajeto. Aqui, se vocês pesquisarem na internet buscando um mapa de indicadores de acidente de trabalho, nós temos aí um indicador estadual, por exemplo, né, por macro-região ou por estado de notificações de acidentes de trabalho, também de incidência, né, incidente de trabalho, mas geralmente mais confiável os dados aí relativos a acidentes do trabalho, porque existe a comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT, e esses dados são computados aí para gerar esse mapa de indicadores de acidente. E não só de acidentes, mas a questão de mortalidade, gravidade desses acidentes. Um incidente de trabalho, e aí que há a diferença da CLT e o caráter prevencionista, porque o prevencionista, um incidente pode ser considerado, quando há um dano material, um acidente. Mas no conceito da CLT a gente tem então um acidente e um incidente. Quando um acidente não causa danos pessoais, não fere ninguém, aí ele é chamado de incidente. Para os profissionais prevencionistas, esse dado é tão importante ou mais do que a do acidente. Porque se você identificar os incidentes, você pode prevenir os acidentes, né? Então, indica uma condição de risco que o trabalhador pode estar enfrentando, seja por estar fazendo a sua atividade de maneira inadequada, seja pelo layout do trabalho que esteja inadequado. Então, a SESMIT e a CLT vão investigar e vão tentar, de maneira prevencionista, mudar essas situações para que o trabalhador não corra esse risco. Aqui o mapa de acidentes de trabalho, na verdade que é a marcação de incidentes, né? E a escala aí, a gente percebe que pela segunda vez ali o Amapá está com um índice elevado, porque é por número de habitantes, por 100 mil habitantes, né?
Os acidentes de trabalho eles trazem consequências para todos, né, incluindo nós mesmos, os indivíduos trabalhadores, mas também para a empresa e para o Estado. Para o indivíduo, não há dúvida de que se machucar, ficar incapaz ou se afastar do trabalho é um prejuízo. Você pode ter problema de redução salarial, de ganho salarial, você vai ter que gastar com remédios muitas vezes. Nem tudo é coberto pela empresa. E para a empresa é um tempo perdido do trabalhador. Você perde um trabalhador, que é uma peça fundamental da tua produção ali. E substituir um trabalhador não é algo simples, leva tempo e é prejuízo para a empresa. Além do custo de seguro, de indenizações e etc., que a empresa é responsabilizada. E o Estado também, né, o SUS vai ter que atender muitas vezes esse trabalhador, vai ter um custo. Então, tanto o governo como as empresas e os indivíduos têm que investir nessa prevenção de acidentes, entender que isso é prejudicial a todos. Aqui a gente tem alguma classificação com relação ao acidente de trabalho e a incapacidade que ele pode gerar ao indivíduo. Então, um acidente com perda de tempo ou com afastamento é aquele que provoca incapacidade temporária, permanente ou morte do acidentado. Então, o que seria a incapacidade temporária? É a perda total da capacidade de trabalho, ele não pode continuar o trabalho dele, nunca mais que 1 ano, então ficou alguns meses afastado ali, é uma incapacidade temporária. E depois depois de recuperado, ele volta às suas atividades. A incapacidade parcial e permanente é quando o trabalhador pode até voltar a trabalhar, mas não com 100% de suas capacidades. Se ele tiver desenvolvido algum tipo de doença ou problema, ou perder um membro, ele fica parcialmente incapaz. E é bem grave, é sujeito a indenização e seguro parcial aí da garantia de aposentadoria parcial, por exemplo. E a incapacidade total e permanente é quando fica inválido. O trabalhador não tem mais condição de trabalhar e ele vai ter que se aposentar por invalidez. Ou até a morte, né? Que é a última situação mais triste. Por fim, nós temos aqui alguns conceitos de dias perdidos. São os dias que o empregado ele não tem condição de trabalhar por ter sofrido acidente. Então, mas não conta, são dias úteis de trabalho e é um dia após o acidente e um dia anterior ao retorno dele. Então, efetivamente, os dias que ele esteve afastado, dias úteis que ele não pôde trabalhar, são considerados dias perdidos. E o conceito de dias debitados tem mais a ver com aquela incapacidade total, permanente, ou incapacidade parcial, em que o trabalhador vai ter direito a uma aposentadoria. E existe uma tabelinha na NBR aí, que faz a avaliação em dias de trabalho, né? A invalidez total ela seria considerado 20 anos de trabalho ou 6.000 dias. E dependendo do dano, se você perder aí um polegar, um braço, existe uma tabela que contabiliza isso como dá um peso aí para essa perda, como se fosse dias de trabalho e a indenização em função disso. Eu já citei, comunicação de acidente de trabalho é basicamente um formulário que deve ser preenchido toda vez que ocorre um acidente. E o correto é que a empresa emita essa CAT em 24 horas, mas ela pode ser feita também pelo próprio empregado, pelo médico que atendeu o empregador, se a empresa não fizer essa emissão corretamente, né? Ou até a autoridade pública, independente do prazo. As empresas também possuem algumas estatísticas de acidente para controle e análise do que acontece em relação aos... como se fosse um indicativo para
uma estatística que pudesse ser isenta e comparar diferentes situações de empresa. Então, existe aí o coeficiente de frequência e o coeficiente de gravidade. E o coeficiente de frequência é o número de acidentes vezes 1 milhão dividido pelas horas por homem trabalhadas. E o coeficiente de gravidade é dias perdidos mais dias debitados, aqueles conceitos que nós vimos ali, vezes 1 milhão dividido por horas por homem trabalhadas. São estatísticas bem comuns na questão do acidente. Aqui um exemplo. Uma empresa ocorre no mês 4 acidentes com afastamento. Aí, nesses dias, os acidentados retornam ao serviço, respectivamente, nos dias 31 e 24. Enfim, tem um intervalo ali, né? E aí você tem que fazer a conta. 31 menos 3 daria 28, mas aí tem que... a questão do dia que ele acidentou não conta, né? Então, ficaria 27 dias entre o 31 e dia 3. E assim sucessivamente, né? 24 menos 14 dá 10, menos o dia incluso, 9. E 31 menos 17 daria 7, menos 1 do dia incluso. E aí, continuando ali no questionário, no primeiro acidentado resultou em incapacidade parcial e permanente. Então, o primeiro acidentado, além de ter esses dias afastado, ainda ficou parcialmente incapaz e foi contabilizado como 300 dias debitados. Então, a gente teria ali um coeficiente de gravidade desse acidente aumentado por essa questão dos dias debitados, né? Então, enquanto no coeficiente de frequência leva em consideração apenas o número de acidentes, vezes a hora ali, o coeficiente de gravidade leva essa questão da gravidade do acidente. E os dois trabalham juntos, aí trazendo uma estatística confiável para a área de engenharia de segurança do trabalho. Essa é uma placa que vocês vão ver comumente nas empresas, né? Da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, geralmente põe na porta da indústria lá, e diz assim: estamos trabalhando há tantos dias sem acidentes com perda de tempo, nosso recorde é X dias. É um indicativo de segurança, de medidas de eficiência da CIPA, e é como se fosse um lembrete também para a importância do conceito prevencionista da segurança, da saúde e segurança, principalmente na área de segurança, né? Aqui, para finalizar a questão dos conceitos da CLT e conceito prevencionista. Então, vamos lá, de acidente de trabalho. Considerando o conceito prevencionista de acidente, os 4 casos a seguir, quais podem ser considerados incidente, quais podem ser considerados acidente? Lembrando o conceito prevencionista, tá? Que pode ser um dano físico ou um dano material. Então, vamos lá. Primeira situação. Caso A. João estava cortando uma árvore e no momento da queda ele bateu em outra árvore e foi desviado para cima dele, que precisou correr para não ser atingido, né? Então, o João, o motosserrista, foi cortar a árvore ali e no momento da queda teve uma situação ali que colocou ele em risco. Mas pela situação aqui não teve dano nem a ele, nem a motosserra, nem a nada, né? Então, é um incidente. Caso B. Luiz, trabalhador com pouca experiência, precisou arrastar uns troncos de madeira e, para tanto, utilizou um cabo de aço. No momento em que ele acelerou, o trator empinou e quase tombou por ser um local declivoso. Quando começou a empinar, Luiz acionou a embreagem e parou de acelerar. Assim, o trator voltou a tocar no chão. Então, aí, ninguém se machucou e não houve nenhum dano também material, né? Houve ali o trator empinou, mas ele conseguiu voltar à situação normal. E aqui, caso C. Roberto foi cortar uma árvore, mas calculou mal o corte e a árvore caiu fora da rota programada, destruindo parte de um galpão. Então, aí, pelo conceito prevencionista, é um acidente. Pela CLT, não.
Mas aqui é o nosso objetivo, o conceito prevencionista. Caso D, Carlos é operador de trator e decidiu puxar um caminhão que estava atolado por um cabo de aço. De repente, o cabo se parte e atinge o caminhão, quebrando o para-brisas. Então, no conceito prevencionista, foi um acidente de trabalho, causou danos ali. É isso, pessoal. À medida que formos avançando, vamos estudando mais exemplos. Espero que, com a resolução dos exercícios, possa fixar esses conteúdos aí para vocês.